Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Paddock Miscar. Eu sou a Ana. Eu sou o Paulo Taishi. Hoje o episódio é bem especial e um pouco intimidador, né, Paulo? Por quê? E a gente tá só com o nosso boss hoje, né? O dono de tudo. Tudo bem, seu Carlos? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Eu não sou dono de nada, não. Nós somos os donos, né? Aliás, não somos nós, é o cliente que é o dono da empresa, né? A gente trabalha para ele, né? Legal. Quem que é Carlos Alberto? Quem que é a Miscar? A gente começar... Olha, o Carlos se confunde muito com a Miscar. A Miscar, nós começamos ela há 30 anos atrás. E nós somos dissidente, ou nós nascemos dentro da Freios Vargas, uma empresa que chamava-se Vargas Serviço. Eu nasci lá, minha profissão, meu primeiro emprego de uma grande empresa. E de lá me deram a oportunidade de eu ter uma loja, uma oficina mecânica, né? E com o nome Vargas Serviços. Foi assim que começou. Óbvio que nesses 30 anos a gente tem muita história para falar. Mas é super difícil lembrar de tudo. As pessoas importantes, aliás, muitas pessoas importantes passaram por lá. E algumas estão lá até hoje. Inclusive eu. O que te inspirou assim, a empreender, sair de um funcionário Varga e abrir a Miscar, né? Hoje a gente entende que o mercado econômico não é o mais favorável para estar empreendendo, né? Arriscando tudo. Uhum. Olha... sempre, há 30 anos atrás, metade da idade que eu tenho hoje, você tem muitas ideias, você tem muita vontade de fazer as coisas, muita vontade de empreender, de construir as coisas, né? E apareceu uma grande oportunidade para mim, dentro da própria empresa, dentro da própria Varga, e eu abracei a oportunidade com os recursos, aliás, poucos recursos da época que eu tinha e começou, porque tinha vontade de ser dono de um negócio, né? E aí começou dessa forma. Eles me deram uma mão e eu comecei com uma loja, a primeira loja, que ela existe até hoje, no Itaim, na rua Clodomiro Amazonas. O setor automotivo dos anos 90 é muito diferente de hoje, né? Muito. O setor mudou bastante em todos os aspectos. Posso dizer, em número de modelos de automóvel, por exemplo, contava-se nas duas mãos os modelos de automóveis que a gente tinha. E montadoras também, né? Montadoras, eram pouquíssimas montadoras que estavam no Brasil. E pessoas, era muito diferente, tudo era muito diferente. Então, o grande mérito foi que a Miscar conseguiu passar por essa evolução e se desenvolver dentro dessas mudanças do mercado cultural, de social. Então a Miscar se manteve, soube absorver e soube se manter dentro desse mercado. Legal. No sábado a gente fez 30 anos, né? Dia 1º de março de 1995. Foi o primeiro dia. A Miscar nasceu, né? O dia que ela abriu as portas. Tá. Isso. E assim, o que foi mais desafiador dentro desses 30 anos? O Paulo até comentou da evolução do mercado. A Miscar acompanhou essa evolução. Fala pra gente o que... Passou por planos econômicos diferentes. Muitos. A gente tem muita história política, econômica, pandemia. Houve muitas coisas que interferiram na vida da empresa, desde o ambiente macro até o microambiente, aonde que eu acho que aí é o diferencial da empresa. Eu fui treinado, eu fui preparado para cuidar de pessoas. E nesse sentido, a Varga me deu muito subsídio para mim fazer as coisas, né? Existiam coisas muito importantes na empresa que eu trouxe de uma grande empresa para uma pequena empresa. E esses conceitos estão até hoje, né? Dentro da nossa empresa. Eu acho que os desafios desses 30 anos foi treinar e manter as pessoas dentro da empresa. O que hoje é muito difícil. Você tem uma rotatividade muito alta, ainda mais falando de setor automotivo, né? De encontrar pessoas que consigam, somente pensando na área mecânica, né?
de seguir uma carreira como auxiliar de mecânico, evoluir para um mecânico C, B, A, entender que é uma profissão que hoje é muito promissora. Eu vejo que no passado ela já era abaixo, né? Então as pessoas não investiam tanto na profissão de mecânico. Hoje ninguém mais quer também correr atrás e colocar a mão na graxa, né? Isso. Eu acho que nesse aspecto, e é uma grande mudança cultural, ser um mecânico, sujar as mãos de graxa, né, no bom sentido, tornou-se pejorativo, não é? Então, as pessoas, os jovens, preferem outras profissões a ser um cara que tem que ser apaixonado por automóvel, ser apaixonado pelo setor para continuar o trabalho. Eu acho que o grande desafio do nosso setor, do nosso negócio, é justamente isso. É identificar as pessoas que continuem fazendo o nosso trabalho. Voltando nas 3 décadas da Miscar, a gente sabe que a Miscar nasceu como Freios Vargas, já estampou a bandeira da Continental em uma das suas unidades. Hoje temos aí 3 unidades que são uma parceira de uma grande companhia de seguro. E no vídeo você comentou, um vídeo recente que foi postado de comemoração do aniversário de 30 anos, sobre grandes mudanças. O que incluiria essas grandes mudanças aí, pensando nos próximos anos? Olha, Paulo, uma empresa, seja ela o tamanho que for, eu costumo dizer que ela tem que seguir uma fórmula que é imbatível. A fórmula é o MPC. Um monte de pequenas coisas. Legal. Então, eu entendo que essa mudança vem porque a nossa empresa entende que um monte de pequenas coisas não estão sendo feitas. Eu entendo, nós entendemos na Miscar, que a gente tem um caminho longo a trilhar e não é só valores monetários, royalties e etc. que valem nesse negócio. O que vale para a gente é o MPC para manter e cativar o cliente dentro da nossa empresa. E a gente não pode perder esses valores. Eu entendo que esse é o valor que a gente está buscando. Esse é o valor contraponto para essa mudança. Quer dizer, nós precisamos ter um atendimento de todas as formas, o melhor atendimento, buscar a confiabilidade do cliente. É uma coisa que a gente estava aos pouquinhos perdendo com a parceria atual. No setor automotivo, quando a gente entra numa área de financeira, fica um pouco perigosa pensando em como construiu as redes, né, de reparação automotiva no Brasil, né? Então, a partir do momento que você começa a visar só o financeiro, o cliente acaba sendo lesado. Exatamente. Então, a gente já teve exemplos aí de grandes redes que entraram nessa parte financeira e acabaram... Perfeito. O resultado financeiro é inerente a qualquer negócio. Sem o resultado financeiro, você não existe nenhum negócio, seja ele que tamanho que for. É inerente. Mas só que você tem formas de atingir isso. A forma na Miscar, ela é muito simples. É você reinvestir na empresa o tempo todo. Muitos funcionários nossos fizeram já cursos os mais caros do mercado. E a empresa sempre colaborou, ou melhor, ela pagou esses custos. Muitas das pessoas que estão na empresa hoje têm formação superior e muitos têm pós-graduação. E eu sou uma delas. Exatamente. Estou citando aqui 2 casos. Exato. E isso faz parte do negócio, do nosso negócio. A nossa empresa tem, talvez, os equipamentos mais modernos do mercado. Vamos citar um recente, uma retífica de freio. Uma retífica de disco de freio, de tambor. Talvez não tenha no mercado a mais completa e a mais moderna que nós temos. Nós temos um sistema de gestão, talvez um dos mais modernos e mais desenvolvido do mercado, para o nosso tipo de empresa, né? Então, assim, tudo que entra para nós, a gente reverte para a empresa. E isso traz um resultado, óbvio. Sim. Nós investimos há pouco tempo atrás num processo que não tem muito a ver com a empresa, mas tem a ver com o processo de custos da empresa. Uma energia fotovoltaica. Nós temos fotovoltaica na loja. Então,
esse tipo de coisa nasce, óbvio, da rentabilidade, mas o investimento constante traz mais recurso. Mas eu quero me ater mais ao treinamento e às pessoas. A gente tem todos os benefícios que uma empresa pode dar para um funcionário, ou que está no alcance. Assistência médica, assistência odontológica. Quer dizer, esse é um investimento que retorna muito facilmente. O capital intelectual é indiscutível, né? Aproveitando esse gancho aí que o senhor falou de inovação, como que você imagina a Miscar daqui 30 anos? Os carros elétricos estão chegando. Você acha que a Miscar vai investir nesse novo negócio? Como que você imagina? Acho que o verbo aí tá... eu corrigi o verbo. Não vai, está. Né? Nós estamos no presente. Nós temos já um funcionário pós-graduado em veículos híbridos e elétricos, que é o nosso multiplicador dentro da empresa. Nós estamos adquirindo os equipamentos para poder trabalhar com esse carro, com esse tipo de veículo em breve. Então, eu acho que nós já estamos nesse mercado. A gente esteve recentemente num auto show fora do país, onde a gente pôde observar num país de primeiro mundo o quanto é importante os híbridos elétricos em algumas cidades. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Porém, é uma realidade. Eles estão aí. E eles estão aí para serem reparados, para terem assistência e para o cliente que tem um carro hoje a combustão continuar sendo nosso cliente. Sim. Então, a gente pode amarrar que a evolução tecnológica dos veículos e as equipes, elas estão caminhando juntas na Miscar. Então, os equipamentos, a capacitação técnica e essa evolução que está vindo de fora para dentro, elas estão caminhando hoje na mesma direção na Miscar. Sim, claro, Paulo. Mas eu costumo dizer que montar uma oficina, hoje, para nós, é a coisa mais fácil que existe. É o nosso negócio, é o nosso dia a dia. A gente sabe quem são os fornecedores, etc. O problema é colocar o recheio. O recheio são as pessoas. Então, você pode ter a melhor oficina que o dinheiro possa montar, mas se você não tiver o capital intelectual, que é a base do nosso negócio, aliás, a base de todas as empresas, a gente não chegaria aos 30 anos, com absoluta certeza. É o maior desafio hoje de qualquer setor, então. Não tenha nem dúvida. O nosso ainda mais, que é serviço. Sim. Você aconselharia alguém a ser mecânico, virar mecânico? Sim, claro, porque eu diria um pouco mais, Ana. Não só mecânico. Existem outras profissões, mas seja bom na sua profissão. Estude, se forme, vá atrás de informações. E o nosso mercado, sim, claro que tem que ser mecânico, porque existe uma escassez de mão de obra latente no nosso negócio. O nosso setor, desde da fabricação de um carro, a cadeia de reposição, oficinas mecânicas, todo esse processo representa 10% do PIB nacional. É óbvio que quem está inserido dentro da indústria automobilística, em diversos níveis, em diversos segmentos, fazem parte de uma grande fatia da economia do país. E eu digo mais, do mundo. E agora com esses carros ainda mais, né? Porque você reparar um carro híbrido, elétrico, é rentável, né? Claro, claro. Os carros hoje têm um valor agregado muito alto. Então, você precisa ter uma manutenção do nível e adequado para esses automóveis. É o que a gente sempre fez. A gente sempre preservou fazer um serviço de ótima qualidade e, mais importante, com total transparência. A gente precisa mostrar para o nosso cliente, e a gente sempre mostrou, a confiança que ele pode ter na nossa empresa. Sim. E nesses 30 anos, a Miscar sempre atuou na multimarcas, né? E como que você vê hoje a possibilidade de especializar ou talvez atender um público diferente? Olha, o mercado, para nós, é um mercado composto hoje de 300 modelos de veículos à venda no país. Perto disso. Eu acho que a gente tem que, sim, que está dentro de um segmento, mas a gente tem que atender todos os carros. Hoje a gente atende todos os carros. E por isso que a gente tem que ter um bom investimento em tudo que a gente falou. Então,
as montadoras atendem um modelo de carro, é aquele modelo, mas nós não. Nós somos um generalista. A gente vai atender todos os carros, porém a gente não faz alguns tipos de serviço, né? A gente está na parte mecânica, na parte eletrônica dos veículos. Eu poderia colocar, então, um comparativo que esse novo momento de grandes mudanças, ele vai ser muito perto, não perto porque envolvia a saúde, mas talvez o que a gente passou na pandemia, de mudança, de se reinventar, de buscar novas tecnologias, novas pessoas, de criar novos negócios dentro de um mesmo negócio. Claro. Isso é a necessidade da empresa se manter no mercado, né? Eu, voltando lá nos 30 anos, quando a gente começou, nós fazíamos apenas freio e suspensão, que é uma coisa que hoje é meio que um commodity, né, no nosso mercado. Nós fazíamos só isso. E com o passar do tempo, a nossa empresa migrou para outros serviços. Hoje a gente faz a parte eletrônica, fazemos câmbio, fazemos ar-condicionado e mexemos com a parte eletrônica desses componentes do veículo também. E como foi sua atuação nessa evolução? Diretamente falando assim, na parte operacional, administrativa, como estava essa dinâmica? De novo, eu me cerquei de pessoas que conseguem fazer melhor que eu isso. Quer dizer, a habilidade da empresa foi ter pessoas, colaboradores, que conseguem fazer evoluir esse tipo de processo, né? Então, quando a gente se referiu ao treinamento, às pós-graduações que a gente patrocinou, tudo, trouxe a empresa num patamar um pouco mais elevado. Legal. 100 pessoas é muito complicado de evoluir, né? Com certeza absoluta. E as pessoas precisam querer também, né? Não adianta você oferecer e... Sim, mas esse é o papel da empresa, é identificar as pessoas que podem remar junto, né? Um dia desse a gente estava brincando aqui como que a empresa falando e tal. Eu falei, olha, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Tem lá o técnico, o responsável, o cara que vai botar a mão na massa efetivamente, mas tem um deles que vai buscar o pão às 6 horas da manhã na padaria para o jejum da galera. Uhum. Tem aquela que chega às 5h20 da manhã para fazer a faxina da loja. Isso não aparece ao público, mas o backstage é uma coisa muito importante. Tem a equipe que está depois que a porta fecha para fazer os lançamentos, para separar as notas fiscais, ou limpar, ou acabar um serviço para o dia seguinte. Isso também não aparece. Mas para a empresa isso é muito importante. O que tem aparecido bastante, e pelo menos eu tenho notado, são grandes parceiros que a Miscar tem caminhado junto. Eu acho que qual a sua opinião de colaboração, por exemplo, de grandes marcas de óleo, de pneu, essas grandes empresas que têm caminhado com a Miscar aí durante esses 30 anos? Claro. Além, claro, da grande parceira que a gente teve durante um período. Claro. Todas essas empresas, elas fomentam a nossa empresa, a pequena empresa, de técnicas administrativas, de técnicas de trabalho, de RH, que a gente absolve dessas grandes empresas. E a gente tem grandes parceiros que nos norteiam com treinamento, com orientações, com coisas que uma pequena empresa, às vezes, é difícil captar, né? E esse movimento dessas empresas dentro da nossa, a parceria, vamos chamar, apesar de um termo um pouco desgastado, a parceria, mas é muito importante que essas empresas caminhem junto com a gente, né? Hoje a gente está saindo de uma grande seguradora, mas nós estamos suportados por grandes empresas, por empresas até maiores que têm algum ou mais interesse no nosso negócio e representá-los bem, né? Lembro, você falou da Continental, que é um grande parceiro nosso. Lembro que há 15 dias atrás, a gerente de marketing mundial da Continental nos fez uma visita. Ela podia visitar várias empresas, mas eles preferiram visitar a nossa. Sim. Por vários motivos, né? Uma empresa totalmente sustentável, uma empresa que tem treinamento, que tem decência no trato com o fornecedor e com os clientes. Nós temos pouquíssimas reclamações em todos os meios. Então, isso a gente consegue evoluir com um pouco mais de tranquilidade junto com os grandes parceiros. Sobre a insatisfação, ela sempre vai existir, mas eu acho que o mais importante é a capacidade de resolução dessas reclamações. Né? Então, a gente estava falando sobre isso também.
a gente mostra a gente sempre mostra o que é bom da empresa. Mas a gente tem que mostrar as coisas que acontecem de errado também. Um serviço que dá errado, nós pecamos no horário por vários motivos. Nós também cometemos erros. Mas o mais importante é você ter ferramentas para resolver os problemas que a gente pode causar aos nossos clientes. Concordo. Então, hoje a gente pode falar que a Miscar entrou numa nova era. Sim, a gente está com esses 30 anos, é muito importante todas essas mudanças. A mudança de parceiro comercial, a mudança de fornecedores, a mudança de prestação, de algumas prestações de serviço, a evolução. A gente entende que a mudança é para evoluir e para melhor atender o nosso cliente, né? Nós vamos ter várias ações para isso, onde os clientes diretamente vão participar dessas mudanças. Já faz a chamada aí, ó. Fala para eles acompanhar isso, a gente. Então, os clientes da Miscar, por favor, vão à loja e cobrem isso da gente. Por favor, né? Vai fazer fila lá na frente. Claro. Bom, é difícil falar de 30 anos em alguns minutos, né? Então, claro. Acho que é uma coisa muito sucinta, resumida, né? Para entender quem é o Carlos Alberto e quem é a Miscar. É uma breve... Uma pequena fatia da história, né? Para contar o que são 30 anos. E a gente também queria traçar um pouco o seu perfil... O seu gosto automobilístico, né? Então a gente fez uma brincadeira aqui, o do Paulo a gente já sabe, né? O do Paulo é Fusca, carro velho, né? É um gosto refinado. Você quer fazer a brincadeira com ele? Ou... Vamos, a gente preparou tipo um ping-pong de perguntas. Tá. A gente vai te dar 2 opções, você vai me falar o porquê você prefere aquela opção, bem rapidinho. Claro. Ó, a primeira... e foi o Paulo que preparou. Você pode fazer uns ganchos com a história, com as suas passagens, por que você está escolhendo isso. Eu acho que é legal também trazer as experiências de profissional e de vida também. Ó, vamos lá. Paulo colocou aqui o primeiro. Se você prefere um design do Nivus 1.0, 3 cilindros, turbo, ou o desempenho de um T-Cross 1.4, 4 cilindros, turbo. Olha, na verdade eu preferiria um Nivus com motor 1.4, mas eu prefiro o design. O design é uma coisa que me chama atenção em alguns carros. Eu acho que carro, além de tudo, ele tem que ter design. Ele tem que ser funcional, ele tem que funcionar, ele tem que te levar para cima e para baixo, levar sua família com segurança, mas ele tem que ter design. Legal. Agora tem um aqui que você puxou agora, antes da gente começar pro Paulo, que você compraria um Jetta GLI. Aí tem uma pergunta. Você prefere a esportividade de um Jetta ou o Corolla que você já tem? A confiabilidade de um Corolla. São 2 ótimos carros, mas eu prefiro a esportividade de um Jetta GLI. Gosta de correr, né? Não é que gosta de correr. Eu gosto do conjunto. Volkswagen. O conjunto para mim faz todo sentido no automóvel. Segurança, motor, suspensão, freio, está tudo ligado a um conjunto. A gente falou bastante também da evolução do mercado automobilístico, a quantidade de montadoras que a gente tinha no passado e as que tem hoje. Como que você enxerga, se você tivesse que escolher a tradição das grandes montadoras, que nem Volkswagen, Ford, a GM, a Fiat, ou a inovação tecnológica que está chovendo das grandes chinesas, que nem BYD, GWM, Chery, entre outras? Então, eu costumo dizer que a inovação no mercado automotivo é sempre uma aposta. Eu ficaria com o tradicional. Então, o tradicional eu trago para você um clássico Porsche 911 a combustão ou um potente elétrico Tesla Model S? Óbvio que um Porsche 911. E a última pergunta que a gente estava discutindo é a capacidade de compra que se você tivesse. E você? Na verdade, você teria um carro de 300 mil ou você teria na garagem 10 carros de 30 mil? Seria o que está na mesa, né? Você compraria um Porsche ou 10 Fusquinhas. Essa é fácil também. Um carro de 300 mil. Menos dor de cabeça, né? Menos dor de cabeça, menos óleo pingando na garagem, menos um que não pega de manhã. Então,
Assim, eu entendo que eu sou mais old school. Eu acho que os carros eletrificados, eles são realmente uma tendência. Já não é mais uma tendência, ele já está tomando conta do mercado. Mas eu ainda prefiro um carro com motor a combustão. Isso tem muito a ver com algumas coisas que não são verdade no mercado eletrificado, que eu questiono muito, mas eu ainda prefiro um carro a combustão. E, se possível, um carro com combustível etanol. Mas isso não vai ser um impeditivo para a Miscar atender, né? Então a Miscar vai evoluir independente dos nossos gostos pessoais. Então, nós... exatamente. Para isso, na empresa, a gente tem todo tipo de carro, aliás. Exatamente. Né? E a gente faz teste com todos eles. E eu gosto de testar os carros, já tive carro híbrido. Então, realmente, a gente pode falar com bastante propriedade, principalmente pelos tipos de problemas que a gente atende no nosso dia a dia. Nas dezenas de clientes que nós atendemos nas nossas 4 unidades diariamente. Né? Então, isso nos dá um pouco de experiência que a gente pode tentar passar um pouquinho disso para os nossos clientes quando for necessário. Nem sempre funciona, né? Não. Você orienta, mas aparece com... Não, mas por isso que existem vários modelos de carros, vários modelos de aplicações de automóveis, mas automóvel é o nosso negócio. Sim, né? exato. Então, a gente procura... E é uma caixinha de surpresa, né? A gente atende o mesmo carro, sei lá, 10 vezes no dia, 10 vezes ele aparece com um problema diferente, isso. né? E isso que é legal. Nunca é o mesmo, né? Mas eu acho que a gente está moldando a empresa, ou melhor, ela sempre foi moldada para as necessidades dos nossos clientes. Legal. Bom, aqui acaba, né, o nosso bate-papo. Claro, deve ter ficado muitas dúvidas com relação às grandes mudanças, o que está por vir aí nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. Mas é assim que encerramos mais um episódio do Paddock Miscar. E agradeço muito ao seu tempo, né? Disponibilizar, é difícil né? conseguir um espaço na agenda, mas foi muito legal você estar por aqui. O pessoal também entender qual que é a essência da Miscar, a parte cultural dela, a raiz, né? de onde vieram o restante da galera, né? Que tá tocando aí o negócio, que são crias da Miscar aí. Bastante, né? Sim. Legal. Eu agradeço vocês, agradeço a oportunidade e colocar um pouquinho da nossa história. Claro que não dá para resumir, mas a gente vai falar um pouco mais da evolução da empresa, das mudanças que vão ser implementadas, das coisas que a gente vai fazer daqui para frente. Mas uma coisa é certa, a gente vai se dedicar muito aos nossos clientes. Bastante. Com certeza. É o core do negócio, é o que a gente persegue todos os dias. Claro, sem dúvida nenhuma. Quer falar mais alguma coisa? Olha, vocês já me cravaram de perguntas aí, mas vamos deixar um pouco para a próxima, Para a próxima. Tá já está se convidando. Com certeza. Não, mas, é muito bom estar aqui e poder falar um pouco da gente, mas tem muito mais coisas. A gente pode detalhar alguns tópicos que não foram levantados aqui. Mas eu queria dizer que nesses 30 anos a Miscar, ela sempre teve esse foco, ela teve essa missão. Ela tem valores muito firmes sobre a confiabilidade, sobre a transparência e sobre o investimento nos funcionários, nos colaboradores. Então, a gente não é tão difícil e é muito claro para a gente o que a gente tem que fazer para continuar da mesma forma. E vai continuar, né, Paulo? Isso aí, não acaba por aqui não. Ok, legal. Fique ligado nos próximos episódios. Se você gostou... curte, compartilha com os amigos. Tem muita coisa legal ainda vindo, bastante informação. Né, Paulo? Isso aí, não acaba por aqui não. E eu queria deixar os agradecimentos aí para os nossos parceiros, Motul Lubrificantes, Continental Pneus, Baterias Mouras e Eliar. E tem alguns que estão por vir ainda. Vai ser uma grande parceria aí. Mais 30 anos de Miscar. Com certeza.